Tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Marcos Barros. Nós trouxemos para vocês hoje mais 4 questões interessantes. Hoje tentamos fazer uma mistura de reações orgânicas, um pouco de química geral, com estequiometria e um pouco de atomística. A primeira questão é uma questão que envolve reações orgânicas, em especial aspectos de substituição em compostos aromáticos. Vejamos, a primeira questão diz: analise as afirmativas abaixo relacionadas às reações orgânicas. Vejamos, o primeiro item diz: a reação de Friedel-Crafts é catalisada pelo cloreto de alumínio que atua como um ácido de Lewis, produzindo um carbocátion. Se eu me lembrar, na reação de Friedel-Crafts, o cloreto de alumínio é um dos responsáveis pela polarização da ligação e quebra, originando exatamente este carbocátion aqui, que é o eletrófilo que vai reagir com o benzeno. Verdadeiro. No item 1, ele diz: o mecanismo de alquilação do benzeno forma um carbocátion que atua como eletrófilo comportando como ácido de Lewis. É verdade. Uma vez formado o carbocátion, este ataca o benzeno, fazendo a substituição. Verdadeiro. O item 2 diz: a nitração no benzeno dispensa o uso de mistura sulfonítrica, uma vez que o grupo NO2 já foi introduzido no anel aromático. Isso é falso. A mistura sulfonítrica é uma mistura de ácido nítrico com ácido sulfúrico e produz o íon nitrônio. Este é o eletrófilo que substitui o hidrogênio no anel aromático. Falso. A acilação do benzeno pode originar cetonas aromáticas. Basta ver que na adição do grupo acila, eu formo uma cetona aromática. É verdade. E no 4, a sulfonação do benzeno não pode ocorrer na presença de ácido sulfúrico fumegante, porque se rompe o anel aromático. Isso é falso, gente. O reagente utilizado na sulfonação do benzeno é o ácido sulfúrico fumegante, isto é o ácido sulfúrico saturado de trióxido de enxofre. Valeu? Vamos ver a próxima? A segunda questão é uma questão que diz: a reação entre cloreto de hidrogênio e 2-metilpenteno origina. Olha aí, fera, reação de adição. Você não pode esquecer que os alcenos sofrem reações de adição e quando eu utilizo o haleto de hidrogênio, eu tenho que lembrar que o principal produto segue a regra de Markovnikov. A adição do haleto de hidrogênio adiciona o hidrogênio no carbono mais hidrogenado em saturação. Claro que se eu olhar para o composto citado, que é exatamente o 2-metilpenteno, é claro que o hidrogênio deverá entrar no carbono mais hidrogenado. Ao entrar, eu formarei o 2-clorometilpentano, que me dá como verdadeiro gabarito a letra A. Gostou dessa? Então veja a próxima. Uma esfera de metal puro de densidade 8,5 gramas por centímetro cúbico é completamente consumida por uma solução aquosa de ácido clorídrico. A velocidade do consumo do metal do início ao fim da reação permaneceu constante e igual a 0,51 mol por minuto. Π vale 3 e a massa molar do metal é 60 gramas por mol. Sabendo que do início ao fim da reação foram decorridos 1.800 segundos, pode-se afirmar como verdadeiro que... Vamos lá. Veja, fera. Se a gente olhar para o problema, ele disse que a velocidade de consumo era de 0,51 mol do metal por 60 segundos. Ou seja, por minuto. Como a reação durou exatamente 1.800 segundos, então a quantidade do metal seria 15,3 mol. Como a massa molar do metal é 60 gramas por mol, em 15,3 da reação, eu vou ter 980 gramas do metal.
corrigindo, 918 gramas do metal, perdão. Então, se 1 kg do metal tem 1000 gramas, então 818 gramas de metal vai ter Z. Então, eu tenho uma massa em quilogramas. Como a densidade do metal foi dada como sendo 8,5 gramas por centímetro cúbico, o volume ocupado por essa esfera seria 108 centímetros cúbicos. Como o volume da esfera é 4/3 de πr3, eu posso concluir que o volume seria exatamente igual a 108. Bom, e aí, se o volume é 108, eu posso substituir o dado de π e encontrar exatamente que o raio dessa esfera seria exatamente igual a 3 centímetros. Se o raio da esfera é 3 centímetros, então isso me daria como verdadeiro exatamente a letra E. Ok? Muito boa a questão da UPE, hein? Vamos para a última. Questão de atomística. Eu não posso esquecer de atomística. É um assunto que a UPE adora, é um assunto teórico. Muito bom. Analise as afirmativas abaixo que se relacionam com os fundamentos da química e, dentre elas, assinale o que você julga verdadeiro. Letra A. É possível distribuir 14 elétrons em um orbital do tipo F, desde que os spins desses elétrons sejam opostos. De cara, você vê que esse item está errado. Por quê, fera? Porque em um orbital, seja ele de qualquer tipo, eu só comporto no máximo 2 elétrons. No cobre 2+, há 3 orbitais desses semi-preenchidos no terceiro nível de energia. Se eu fizer a configuração eletrônica do cobre, eu vou perceber que a retirada de 2 elétrons dele me deixa um total de 8 elétrons na terceira camada. Item falso. E, portanto, não me deixaria a quantidade de elétrons dentro do subnível D. A letra C diz: em uma sequência de átomos pertencentes à mesma família, nem sempre o mais eletronegativo é o de maior afinidade eletrônica. É verdade, né? Se você lembrar, o flúor, apesar de ser o mais eletronegativo na escala de Pauling, não é o de maior afinidade eletrônica. Neste caso, é o cloro. A não existência de estado líquido de gás nobre evidencia a ausência de interações atrativas entre suas moléculas. Para transformar um gás nobre num líquido, uma boa forma seria aumentar a pressão sobre ele, ou diminuir a temperatura, ou ambos. Falso. As atrações são fracas, mas são de Van der Waals. E letra E, como o ângulo do enxofre tem raio atômico maior que o oxigênio, o ângulo entre os átomos de hidrogênio na molécula do H2S é maior do que a da água. Falso. Quanto menor o átomo central, maior o ângulo observado. Isso me dá como verdadeiro a letra C. Ok, fera? Valeu e a gente continua. Um abraço.